Aí, boa tarde. Maravilha, mais um clube. Estamos aqui, Clube 268, 18 de agosto. E vamos passar pelos temas de sempre aqui, conversando sobre agora a nova release Vancouver, que está saindo, já está disponível aí. Se você olhar as instâncias PDAs aí, as instâncias pessoais, já consegue pedir a release Vancouver, já conseguem ver algumas novidades, algumas coisas que estão surgindo. A gente já falou um pouquinho aqui rapidamente. Tem aí o vídeo gravado. Se tiver curioso, procura aí. Faz 2, 3 semanas que nós falamos um pouquinho sobre a release. E ela vai estar definitivamente disponível em meados de setembro aí para todos os clientes. É, ali até 23 de agosto, né? Quem faz a adoção inicial aí conseguiria colocar mesmo dentro dos clientes, conseguem fazer isso. Isso sempre é assim. A ServiceNow sempre mantém. Deixa eu voltar aqui. Sempre mantém 3 instâncias. Então, a partir de setembro seria Tóquio, Utah e Vancouver. Utah que definitivamente nós estamos no momento e nós estamos indo para Vancouver agora em setembro. A hora que ela for lançada, a San Diego deixa de existir, né? Acaba, é o fim de suporte. Aqui são os produtos da ServiceNow, né? Tudo que tem dentro do ServiceNow. Também já gravamos sobre isso, também tem gravado aí. Eu ando deixando o link também aí junto do vídeo, desse vídeo onde nós falamos sobre o produto, comentamos um pouquinho também sobre as certificações. Hoje vamos falar mais genericamente, uma introdução inicial do que está aqui, que antes era ITBM, hoje é SPM, né? Que nós vamos falar mais sobre Agile hoje aqui. E onde eu consigo informações, né? Trouxe esse slide aí, vou começar a trazer sempre. Deixamos esse vídeo também separado aí, onde conseguir informações. Tem os links definitivos nesse vídeo aí, que do Nowlearn, como eu comentei lá, né? É, basicamente é nowlearn.servicenow, developer.servicenow.com, né? Óbvio. E community.servicenow.com. No Udemy tem bastante informação. O YouTube tem canais oficiais, né? Mesmo da ServiceNow, tem 3, 4 canais aí. Dá para procurar em uma infinidade de canais diferentes aí de pessoas e empresas que publicam informações. E claro, no LinkedIn o pessoal posta bastante coisa, Twitter, tem bastante informações aí sobre a ferramenta. Mas vamos lá, né? Primeiro, antes de falar de Agile, né? O pessoal sabe aí como era antes ou ouviu, muitos são novos, nem chegaram a usar, talvez nem nunca viram alguns, o que nós chamamos de gráfico de Gantt, mas enfim, isso é tão antigo quanto muitos nem possam imaginar, vamos dizer assim, né? Só para ter uma ideia, né? Basicamente é lá próximo de 1800 isso aqui, né? Que começou a ser criado isso aqui, mas depois quem aperfeiçoou aí foi um engenheiro, né? Que é o que é o que a gente chama aqui de gráfico de Gantt, né? Na verdade é o Henry Grant. Ele que aperfeiçoou isso aqui, montou e hoje a gente chama de gráfico de Gantt. É, ele que fez essa estruturação, escreveu um livro e trouxe tudo isso aqui para nós e basicamente é o projeto do que nós chamamos, né, de projeto tradicional, se é que pode se dizer assim, porque basicamente o que nós estamos usando como padrão hoje em dia é o Agile, né? Daqui a pouco vai ser alterado aí, muitas coisas, os termos vão sendo alterados, né? Então ele é o que a gente também fala que é o modelo em cascata, né? Para eu fazer esse aqui, eu tenho que fazer o de cima, basicamente, até tem essa relação aqui, tá? Isso aqui é uma imagem da própria ServiceNow, peguei lá do site onde ele fala
do projeto tradicional. Vamos voltar aqui só para vocês verem no produto. Então, eu falei que nós vamos falar de Agile, né? Essa parte aqui também está aqui dentro quando a gente fala aqui de projeto, portfólio, produto. Mas isso é outra história, né? Isso não vou comentar tanto, estou comentando sobre a parte de projeto para a gente entender as diferenças entre um projeto ágil, um projeto cascata, um projeto normal. Então, esse diagrama aí é bem fácil de usar, vamos dizer assim, essa é a ideia. É claro que também a ideia do método ágil é também ser fácil, né? Ser fácil e ágil, exatamente, por isso que ganhou esse nome. Mas também no Gantt é você ver ali, facilitar a organização, planejar a sua ideia e tá bem organizadinho, né? Então, trazendo um pouquinho mais ali em detalhes, né? Peguei outra imagem também da ServiceNow, tá? Essa aqui, mais especificamente, eu tirei do site do developer. E, e assim como no Now Learning tem muitas coisas ali, no site do developer também tem. Esse aqui faz parte também de um pedaço ali. É, eu falo curso, né? Não sei se a ServiceNow coloca bem assim, mas dentro do developer tem uns guias ali que você consegue seguir eles e ir entendendo cada parte do que eles estão tentando passar de informação para nós. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma lista de tarefas. Eu tenho fases, por exemplo, né? Fases, ó, o projeto, fases, poderiam ter subfases e tenho tarefas dentro dela, tenho a data de início certinho, a data de fim, e elas são também cadeadas, uma dependente da outra, mas poderia não ser, depende do projeto, sim, é flexível, então eu posso ter essa fase, não vou nem pegar essa que é essa iniciando, né? Vamos dizer, e aqui também não vai dar, não. Mas vamos dizer que, esquece os nomes aqui um pouquinho, vamos dizer que esta fase poderia começar junto com essa assim que terminasse essa aqui. Tudo isso é bem flexível. é, Imagine que são pessoas diferentes, óbvio, ou nem tão óbvio, né? Poderia ser a mesma pessoa desenvolvendo partes de tarefas. Sim, é possível também. Por isso que é flexível. Então, a gente basicamente, descreve as tarefas, subtarefas, descreve a linha do tempo, um início, um fim. Ele é sempre planejado. A gente escreve os marcos, que são eventos, por exemplo, o mais conhecido aí é o kickoff, né, o início. Aqui está como initiating, que é o formato ServiceNow de levar os projetos. A gente configura as dependências, os tempos, vai marcando os atrasos, vai reportando tudo isso, fazendo status de projeto. Então a gente sabe qual que é esse caminho crítico aqui, qual que é a sequência que deveria ser utilizada. E como eu comentei, né, uma pessoa pode estar numa tarefa, pode estar na outra, ou de repente em duas tarefas, o que ele não consegue executar a tarefa ao mesmo tempo, né? Mas sim, ele poderia iniciar uma tarefa aqui, iniciar outra aqui. Isso é possível. Não é tão comum, mas acontece e a gente vai tratando isso dentro do gráfico aqui e evoluindo. Ele normalmente a gente reporta aqui por porcentagem, né? Quantos por cento do projeto já foi concluído, quantos por cento faltam a concluir. Ou seja, ele é um método que, como eu comentei lá, em cascata. Então eu tenho ali o que nós chamamos de modelo tradicional. Eu vou fazer primeiro ali análise do meu projeto, desenho do meu projeto, para depois codificar e depois testar, para enfim trazer o ter o resultado final, que é o projeto, né? Então, eu trouxe aqui de onde eu tirei as informações. Essa sessão aqui vai ter vários aqui, é sempre de onde eu tirei o desenho, que dessa vez eu não recriei, mas sim trouxe alguns aí como base para a gente ter ideia. Então, o projeto cascata, o projeto Gantt ali, tradicional, o que muitos já escutam falar, o mais tradicional aqui, a certificação que é da PMI, né? É um modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? Sei lá, muitos quando eu pergunto não conhecem, mas pensa assim, você faz toda análise, documentação. O mais comum no passado era a gente falar do Jordan, né? O Eduardo Jordan, que
trouxe o flow, né? Quando você vê um flow ali, você quer saber um pouquinho mais, vai procurar aí sobre Edward Jordan. Não é o foco aqui. Ele que desenhou isso, né? Todos os fluxos que desenhamos hoje, nasceu ali lá atrás dessa denominação, essa normalização que ele criou para a gente poder ter. Então, eu vou criar a documentação de novo, né? Para depois alguém codificar. O que muda isso, né? Quando a gente fala em Agile? O que muda é que nós fazemos isso durante, vou falar na frente, né? Durante a sprint. Então, o método aqui, ó, tradicional, né? Ele vai ser em cascata, ele vai evoluir ao longo do tempo. O que vai mudar é que, imagina assim, eu tenho uma história, eu entendo a história, já começo a fazer, desenhar, codificar, e aí a gente faz tudo, né? Tá ao contrário, eu mostrei o contrário, né? Então, vamos fazer tudo isso já ao mesmo tempo em uma única história, junto com o cliente, entender, se adaptar ao que tem que ser entregue e ter o que nós falamos ali dentro do Scrum, né? Que é o produto pronto, que é o que importa. Para ter uma release, eu preciso do produto pronto. Então, vamos falar sobre isso. Aqui só vamos comentar um pouco, tá? Não é pretensão nossa aqui dar um- uma visão aprofundada sobre o Scrum, mas só um overview assim para o nosso time, né? Entender o que nós estamos fazendo, passar para os amigos aí conhecido o que é um pouquinho, uma forma rápida, mas nem tão rápida. Se você for aí no YouTube, você vai achar Scrum em 5 minutos. Aí é mais complicado, mas dá para ter uma ideia. E aqui eu trago aqui o que eu penso que é um dos, já assisti vários cursos, tá? Um dos melhores é esse aqui. Inclusive ele é recomendado. Vocês procurarem aí dentro do Udemy. Esse aqui é o print. Se quiser uma visão aprofundada, por favor, procure esse curso aí, vão ter uma visão aprofundada sobre o Scrum e a metodologia ágil. Ok, aí quando a gente fala em Scrum, aonde está isso, né? Tem a Scrum Org e a Scrum Alliance. Foram as duas pessoas que criaram ali, elas se separaram, cada um criou o seu. E, claro, o PMI não ficou de fora, também trouxe a sua certificação, é o que eu trouxe aqui. Mas cada um tem o seu, né? O Scrum Org do lado de cá tem as suas certificações e o Scrum Alliance da direita aqui. Cada um tem as suas certificações. Normalmente os mais conhecidos aí é o PSM1, né? Que a gente fala, que aqui está só PSM, tá? É o Profissional Scrum Master e aqui é o Certify. É a mesma coisa, só que um é pela Scrum Org e outro pelo Scrum Alliance. É claro que existem outras certificadoras, como eu comentei da PMI, mas os mais comuns de se ver no mercado aí é da Scrum Org e Scrum Alliance, que foram dos criadores do método. Então falamos um pouquinho sobre os pontos ali, a introdução de onde veio, o que que é, né, a certificação. E aqui alguns dos termos ali, o que nós costumamos falar ali de sopa de letrinhas, né? São vários termos, várias coisas que tem dentro do Scrum. E talvez não tenha todos, até deixei aqui que eu estava escrevendo, mas vou tentar passar por todos rapidamente aqui. Primeira coisa foi que eles fizeram foi criar um manifesto. São alguns pontos aqui, vamos passar por eles. O que que tem dentro do Scrum, né? Nós temos as pessoas, né? Basicamente, o owner aqui, que é o profissional que é o dono do produto. O dono do produto é aquele que vai dizer, vai priorizar a história, sabe o que que tem que fazer, sabe como tem que fazer. É ele que está ali para tirar dúvidas do pessoal que é do time Scrum. Muitas vezes vão ver aí Scrum Team ou Development Team, time de desenvolvimento, né? Vocês vão ver esses dois nomes. E o Scrum Master está ali para nos apoiar, como você pode, alguns chamam do gerente de projeto ali também, de certa forma que é relacionado diretamente ao método
em cascata lá o método tradicional, né? Mas dentro do Scrum é Scrum Master. Aí o pessoal costuma escrever SM muitas vezes ali, o Product Owner, PO também, é normal de escrever. E o papel basicamente é tirar os impedimentos que existem e facilitar a comunicação entre os times. Então nós temos ali também as cerimônias, a Sprint Planning. Então, Sprint Planning ali vai participar o dono do produto, o Product Owner, ele vai atender ali, os times de desenvolvimento vai entender com as histórias que estão aqui embaixo. Escreveu ali uma história. Também é comum escrever o S aqui, bem comum ver escrito o S, que seria o User Story. As histórias escritas dentro, aí, claro, aqui no nosso caso do ServiceNow, e aí nós vamos entender e deixar ela ali em pronto para ser desenvolvida. Vamos chegar aí nesses status lá no final. Aí nós temos a sprint, vou falar também lá na frente, que é o que acontece, o desenvolvimento, a homologação, tudo deveria acontecer dentro da sprint. Claro que o mundo não é perfeito, nem sempre é assim. A dele, que é uma reunião rápida aí que acontece, o pessoal fala aí, ou pode se falar em stand-up também, ali em 15 minutos. A review, que é para mostrar o que foi feito, e a retrospectiva para entender o que que a gente fez de bom, o que que a gente fez de não tão bom aí que poderia ser melhorado. Aí o Product Backlog, que é o backlog do produto como um todo, tudo que nós temos para ser feito, e o Sprint é o backlog do que tem que se fazer dentro daquela sprint. Aí nós temos o Board, que é absorvido aí pelo Scrum, que é do Kanban, e outros termos que a gente tem é a definição de pronto, para saber o que está pronto, e aqui não confundam, são duas coisas diferentes, né? Pronto para nós, em português, seria concluído, e o pronto aqui é o que nós usamos, é, que está pronto para ser desenvolvido. Então, esses dois termos aí é o que basicamente utilizamos para ser feito. E, de novo, não confundam, a gente não usa pronto aqui no Doni, a gente usa concluído, desenvolvido, qualquer outro termo, mas pronto mesmo, quando falamos em Scrum, é pronto para ser desenvolvido, é o ready. E aí nós temos o Smart e o Invest, que é ter história, basicamente ali, é ter história curta, entendível. Vamos chegar lá também, lá na frente. O épico e o feature, né, para a gente separar o que nós estamos fazendo por tópicos, vamos dizer assim. É, é, épico, feature e tema, né? Você conseguir segregar dentro do seu projeto aí as coisas que nós temos. E o backlog ali, de novo, eu repeti, foi sem querer. Então, nós temos aí, basicamente, né, dentro do Manifesto Ágil, vou passar no próximo aqui o manifesto mesmo, mas só para passar, é, encontrei esse aqui que achei muito bom, um ótimo resumo. Basicamente, você tem aí, né, a satisfação do cliente, ser receptivo a alterações, tem que ser, dentro do Scrum, você tem que ser flexível, né, essa é a ideia. Então, sim, a história pode ser modificada, é ideal que não seja, mas ela pode, e pode ser criada novas histórias para atender uma nova demanda, que normalmente é o ideal. E aí a gente sempre está entregando algo do que nós denominamos, né, o produto entregue ali, o produto pronto, ou a entrega está pronta para ser utilizada, né? Então tem uma colaboração diária, uma motivação de cada pessoa do time, de time, todo o time, né? A comunicação ser mais próxima. Então, tudo isso vai melhorando, tendo uma atenção mais frequente, com mais assertividade, mais simplicidade, e cada um é responsável no time aí, cada um é responsável para estar concluído o todo. Então, isso tudo dentro do manifesto, sim, nos vai trazendo muitas agilidades, e é por isso que se tornou aí cada um
tendo sua própria responsabilidade, tá? No sua própria, sua, sua própria autopromoção ali, você mesmo pode ir lá, entrar em contato, resolver. Essa é a ideia, a gente resolver o que tem que ser resolvido ó, no menor tempo possível. Aí dentro do manifesto tem vários princípios, e aí ele resume, vamos dizer assim, né? Na minha visão, você vai resumir ali o manifesto, ele vai enfatizar a importância de pessoas, né? Vai ter uma comunicação assertiva e direta com o processo, com a, a necessidade do negócio, sem ter um processo rígido, uma ferramenta. O foco não é esse, não. Inclusive, para quem não sabe, o Scrum não fala exatamente o que você tem que usar, é só uma direção, é só uma diretriz, né? É também estou sendo simplista, né? É uma diretriz para nós seguirmos e termos a assertividade. Então, o importante é criar o software para que ele realmente funcione e tenha valor. E esse é o princípio. O terceiro ali, né, vai destacar a importância direta de colaboração. Vai significar o quê? Ter mais trabalho, ter mais uma comunicação estreita entre todo mundo, entre o cliente, entre o desenvolvedor. Está sempre buscando aí um com o outro. E, claro, reconhecer a realidade da mudança. Isso é muito importante. É isso que o Scrum prega para que seja flexível. Lá dentro, como eu comentei, né, o Product Owner vai ter o papel de decisões do projeto, né? O Product Owner ali, ele responde pela tomada de decisão do projeto, ele vai priorizar as histórias, ele vai estar dizendo o que precisa ser feito, ele vai estar esclarecendo. É claro que ele não é ele é o dono do produto, mas ele não é o conhecedor de tudo, ele é um intermediador entre o time de desenvolvimento e as necessidades. Muitas vezes ele precisa entrar em contato com outras pessoas e é ele que também vai nos apoiar nisso dentro do time. Então ele vai trazer todos os stakeholders, né, os interessados que nós chamamos, que fariam parte para a gente poder esclarecer algum ponto de uma história ou mais histórias, né, para ter o produto final entregue. Aí o Scrum Master, né, ele tem que é, preservar e garantir as boas práticas que nós, por exemplo, que nós estamos seguindo as orientações do Scrum, entende? Seguindo a metodologia e também, como eu comentei, né, tirar os impedimentos externos, né, que o time de desenvolvimento está executando e não consegue executar. Se tem algo assim, ele vai fazer, ele vai facilitar essa ação para que esse impedimento não exista. É ele que vai atrair o time de desenvolvimento aí, o que o pessoal que está bem acostumado é o que vai desenvolver mesmo, que vai montar a história, criar, seja lá onde for, no ServiceNow ou qualquer outra ferramenta aí. É o time de desenvolvimento que vai trabalhar nisso. Então nós temos o Smart aqui, já está escrito ali, né? Basicamente é você ter é, algo específico, algo mensurável, certo? E que possa ser, claro, alcançável, atingível, né? E que seja relevante, claro. O relevante é relevante para o negócio, claro, nem dúvida nenhuma. E com um prazo. O prazo normalmente significa o quê? Tem que caber dentro da sprint. Essa é o que diz o Scrum, né? Você não pode criar uma história que você não vai concluir porque não tem sentido para o Scrum, porque se você não conclui dentro da sprint, você não tem um produto pronto. Então, esse é o motivo pelo qual uma história não pode ser maior que uma sprint. Aí muitos falam assim, o Scrum fala que a história tem que ser um dia, tem que ser tal coisa. Não, o Scrum não fala nada disso, não. O Scrum fala que você tem que conseguir terminar, ter aquele produto pronto quando você termina a sprint. Teoricamente, você não poderia fazer para o Scrum, né? O que a gente comenta que escorrega, né? Essa história escorregou para a sprint. Ela pode escorregar desde que você tenha o produto pronto para publicar, que é a ideia. Qual que é a ideia? Dentro de uma única sprint, você ter algo entregável e pronto para usar. Essa é a ideia. Se não tem, você não poderia
fazer a release ali, não poderia publicar seu produto para estar disponível para o usuário utilizar. E aqui é algo bem semelhante, né? A história, o que a gente chama de invest, né? A história tem que ser independente, cada história tem que ser algo único. É, claro que às vezes não é possível, uma coisa depende de outra, mas dentro do possível, a gente tem que ter uma história independente, que tenha um entregável, que seja possível testar, né? Ela pode ser, tem que ser negociável, né? Você tem que conseguir, e ter liberdade de alterar os requisitos. O que significa isso? Você pode ter imagina que você pode ter algo que seja possível de fazer tecnicamente, mas você vai demorar mais para fazer. Isso vai trazer um valor? É, talvez você possa criar uma história de melhoria, sim, para ser executada a necessidade do cliente, mas executar a necessidade inicial sem, por exemplo, vamos dizer, uma integração, algo assim, que traria um valor maior, e aí você consegue quebrar uma história em dois. E aí você vai estar, claro, diretamente relacionado ao financeiro, né? Quanto mais recursos, quanto mais funções você tiver dentro de um sistema, quanto mais rápido você tiver isso, melhor vai ser para o cliente, maior o uso, e aí você tem isso reconhecido, inclusive no cliente final que está utilizando o seu sistema ali. E você precisa ser possível estimar, né? Fala assim, vamos criar, como é que você vai falar assim, vamos criar um sistema, tá? Ok. Se eu não tenho uma história, se eu não consigo prever quanto tempo, mesmo que é, seja como nós falamos um chute, né? Fica complicado. Falar assim, cria um sistema. Que sistema? Cria um sistema aí. É isso que eu preciso. Quanto tempo leva? É complicado. E aí é por isso que a gente fala que ela tem que ser possível de estimar. E o small ali é pequena, que não se refere necessariamente que a história tenha que ser pequena, não é pequena, tô falando, imagina assim, leva 15 minutos para fazer. Não, não é isso. É, tá falando sim que ela tem que ser relativa à complexidade. O small, aí é onde o pessoal também se apega de falar que tem que ter um X tempo. Não, o Scrum não diz isso, de novo, o Scrum não diz isso. Ele fala, ele recomenda, inclusive esse invest aqui é algo que foi incorporado, né? E ela tem que ser possível de testar. Então, se você não consegue testar, complica também. Como é que você vai dizer que algo está pronto, né? Aí nós temos lá as cerimônias, falamos aqui, né, sobre o Product Owner, sobre o Scrum Master. Eu sou o dono do produto, eu sou o Scrum Master, então eu sei o que tem que ser feito. É, esse aqui vai facilitar as definições do Scrum. Então nós vamos fazer a planning. A planning nós trazemos todas as histórias que têm que ser feitas, que foram priorizadas pelo meu Product Owner, pelo dono do produto, ele sabe o que é, portanto, são as pessoas que obrigatoriamente têm que participar. Esse aqui são as imagens que eu vou trazer aqui em cima. E esse aqui é de onde eu tirei as imagens, tá? Desse site aqui. E isso que nós temos na Sprint Planning. Nós vamos saber tudo que vai acontecer dentro da sprint, precisa entender todas as histórias e eu só posso entrar ali dentro da minha sprint para eu colocar é, exatamente dentro da sprint o que eu tenho pronto. Você não deveria colocar para dentro de uma sprint uma história que não está pronta para ser desenvolvida. Aí tem aquela definição lá, a definição do RED, tá? Vou falar em inglês aqui. Quando está pronto para ser desenvolvida. E aí nós temos aqui, é, opa, cadê meu mouse? Aí nós temos aqui o Product Backlog, é de onde nós vamos tirar essas histórias. Aí a gente lê as histórias aqui do produto, o owner vai priorizando dentro do possível, do que ele quer de ter um entregável no final da sprint, ele vai trazendo para dentro da sprint para eu entender a história, para eu, o time, cadê o time? O time de desenvolvimento entender a história, para a gente passar para o backlog
da sprint, tirar aqui do backlog do produto, passar para o backlog da sprint, que é o que vai ser desenvolvido. Aí o Scrum diz aí que uma sprint deve ter recomenda, né? Que tenha de 1 a 4 semanas. É uma recomendação. Então, vou lá na frente, vou trazer de novo os tempos aqui e vamos falar um pouquinho mais, tá? E aí o Scrum, o time aqui de desenvolvimento, o Scrum Team vai atuar nesse desenvolvimento do backlog para ser atuado. Então, nós temos aqui, ele vai rodando aqui cada dia, né? E todo dia nós vamos fazendo a dele ali. Vamos falar um pouquinho mais também em cada uma das cerimônias. Aqui estou fazendo um overview geral. Aí aqui eu vou falar sobre a review, né? Eu vou apresentar, vou chamar o Product Owner lá, apresentar para ele. Vamos falar de novo lá na frente, apresento e tem um entregável. E aí depois, no último dia lá também fazemos junto. No mesmo dia, depois, né? Junto, depois da review, fazemos a retrospectiva para ver o que, que nós estamos fazendo de bom e o que nós podemos melhorar. Aí aqui eu trouxe essa imagem aqui, achei, procurando aqui para montar, né? É, achei muito boa a imagem e achei legal trazer aqui. Não vou ler tudo, claro, que é como funciona a Plane. Então, quais são as discussões chaves, o que realmente é, né? Tudo isso que eu acabei comentando aqui, ele até falou aqui, a time box, né? Sprint lá, de 8 horas até um mês. Você vê, lá no outro tava de 1 semana a um mês, né? É, você vê que vocês veem aqui, existem algumas diferenças do que se diz de definições. Porque o Scrum é uma norma, é um, é um direcionamento, é um guia, e não algo fixo, travado, que você realmente tenha que fazer aquilo e não pode sair daquele, daquela definição, né? Não é uma lei, não é algo extremamente rígido, não, tá? Aí nós temos a daily é o quê? É uma reunião que nós fazemos todo dia, é o que o pessoal mais conhece. Não, as perguntas não está escrito no Scrum, não está escrito em nenhum lugar. Sim, elas são recomendadas, que basicamente é sabermos o que nós estamos fazendo e o que eu vou fazer. Por isso tem aquelas perguntas, né? É, o que que eu fiz desde a última vez, né? Que nós nos falamos ontem, o que que eu vou fazer hoje, né? Vamos dizer assim, e se eu tenho algo que me impede de executar o que eu preciso fazer. E aí é onde o Scrum Master vai atuar, o Product Owner vai atuar para liberar esses possíveis definições. Então, as perguntas são um direcionamento, mas são, não estão ali dentro exatamente, né? Da Scrum. Então, é para comentar, né? São 5 eventos, comentando ali. Um deles, vou trazer só no final lá, é a sprint mesmo. E aqui, de novo, a nossa imagem aqui, que realmente eu achei um resumo muito bom. Resolvi trazer, né? Para trazer o que que é e o que que não é. Então, o que que é a daily, né? Não é uma reunião de status. Por que que a gente fala que é uma stand-up meeting também? O pessoal fala, né? Para você ter uns 15 minutos ali, e esse é o papel do Scrum Master, né? Tentar também se ater ali, seu guia, para ver se a gente está, por exemplo, respondendo as perguntas ali e falando só o necessário e não tornar uma dele de 15 minutos, meia hora, 1 hora, falando sobre assuntos específicos. E sim, é só um ponto para a gente saber o que os outros estão fazendo, até porque imagino que eu estou fazendo uma tarefa que envolva uma tarefa de um outro desenvolvedor e a gente não percebeu isso antes. Ali vai ser o momento que você vai identificar isso. Identificando isso, vocês marcam uma reunião separada aí, em vez de discutir ali dentro da dele, né? Então, que é o que está aqui, ó, tá vendo? Mantenha o foco na discussão. Por isso que gostei dessa imagem e trouxe aqui para nós. São
comentando aqui também algumas coisas que realmente acontecem no dia a dia. Isso, de repente você está vendo, nunca participou de um projeto Scrum. É, são fatos do dia a dia, né? E aí nós temos também a review. Nós já desenvolvemos, já passamos aqui, né? Fizemos as dele e vamos passar a review. O que que é a review? É você chegar ali, o momento final, é, o pessoal foi tratando a história, foi olhando, a hora que você tem ali o produto final, vamos para publicar essa release, para deixar o entregável realmente disponível, é você apresentar e mostrar tudo que foi feito ali na tela. Muitas vezes não está aqui, tá vendo? Ó? Os stakeholders, aí ele já vai ter uma noção exata do que ele vai ver lá publicado quando for para produção. E essa é a ideia, você mostrar exatamente o que que é o produto e, de repente, identificar alguma possível necessidade de alteração. Vamos dizer que o stakeholder perceba que é, o product owner ali, as pessoas de negócio percebam que existe uma outra necessidade que não havia sido identificada antes. Pode ser que nesse momento aí seja necessário criar mais histórias. E é isso que é feito. Aqui de novo nossa imagem, vamos lá. O que é, o que não é. Então, é, dá bem atenção. Então, o que, que não é aqui, o que pode acontecer que aqui não é o momento de você dar um aceite ou negar a história, porque isso já deveria ter sido feito dentro da sprint, tá? É, quando a gente passa aqui quando a gente fala que está fazendo a sprint aqui, no dia a dia, você faz o entregável é ir até o final, tá? Então, e aí vou mostrar lá na frente também o burn down, por exemplo. Qual é a única maneira de você ter o burn down? É ter a história homologada, tá? Então, a sprint review não é o momento de você falar que é, eu vou negar uma história, por exemplo. Já deveria ter sido feito. Então, nós temos a retrospectiva. A reunião de retrospectiva, basicamente, durante o dia a dia, aí, durante várias sprints, a gente vai percebendo e vendo que nós estamos fazendo algumas coisas certas e algumas coisas podem ser melhoradas. Então, com isso, você vai ter um ganho, vai incrementar, ou nas próximas sprints, pode ganhar velocidade de acordo com o que você vem fazendo aí no dia a dia do seu time. Então, de novo aqui nossa imagem, não, não é uma sessão de rating, olha lá, está bem escrito ali, não é um evento opcional, o Scrum preza que sejam realizadas as cerimônias. O que acontece muito no mercado é que as cerimônias acabam não sendo feitas, parte dela é feita, é, inclusive também falamos em projetos híbridos, e tudo isso é possível configurar dentro do ServiceNow, tá? O projeto híbrido, o projeto Agile, o projeto tradicional, o projeto Gantt ali, né? Tudo isso é dentro do ServiceNow é possível falar. Aí provavelmente em próximas sessões aí vamos comentar um pouquinho sobre isso. E também tem os tempos ali, ó. Tá aqui, ó. Tá? 3 horas. Vou comentar no próximo slide aqui os tempos e de onde vem isso tudo, né? Então nós temos o último evento, eu trouxe aqui como último evento, é a sprint, a própria sprint é um evento. E aí a sprint, o que nós temos que desenvolver, né? Tem cada uma da sprint, tem tudo aquilo que nós comentamos até agora. E vamos seguir aqui nos nossos tempos, de onde vem esses tempos que todo mundo comenta aí sobre no mercado, né? Enfim, já estava lá atrás, o sprint tem aí normalmente de uma semana a 4 semanas. Simplesmente porque é um tempo razoável para você ter o produto entregue. Então, só uma questão bem simples. Qual que é a prática do mercado, né? A prática do mercado tem sido, no geral, né?
falando no geral aqui, tem sido colocar em 15 dias. Antigamente era um mês, é, está se tornando aí uma prática usar sprints de 15 dias. É o que nós temos visto aí na maior parte do tempo, mas falando sobre tempos, o Scrum não especifica tempos exatos. Não existe isso escrito em lugar nenhum, tá? Ele simplesmente fornece uma diretriz e diz como deve ser conduzido e qual é o objetivo de cada uma das cerimônias. Ou seja, uma orientação de tempo. Não como disse, né, antes, ele não é algo fixo. Não é algo, ó, tem que ser isso. Não, não é algo tão fixo, não é algo tão radical, mas elas não são definidas de forma rígida pelo framework, né, pela norma, mas sim ele diz quais são os tempos. E tá, então de onde vem esses tempos, né? Os 15 minutos aqui é o que a gente propõe quando fala do stand-up, foram outras pessoas que acabou chegando nessa conclusão. Por que que eu falo em 8 horas em um mês? Porque é um tempo possível para eu colocar todas as histórias, entender todas as histórias e poder é, deixar todas as histórias prontas. É claro que quando você chega ali na Sprint Planning, a maioria já está pronta, é só um refinamento final das histórias. Por que a review tem 4 horas? Porque se o sprint tem um mês, tem bastante coisa ali para mostrar dentro do seu produto para você revisar e apresentar para os stakeholders e para o product owner. E aqui nós temos a retrospectiva, que, de novo, né, para você poder discutir ali, tem várias ferramentas na internet aí para você colocar, fazer um brainstorm ali, colocar várias palavras, como você acha que foi a ideia, como você está se sentindo, tem várias recomendações aí de mercado. Isso aí é um assunto mais aprofundado. E para controlar a sprint, normalmente aí o que se criou é trazer o quadro do Kanban, ou o pessoal chama aí o quadro Kanban, né? Como eu falei, ou o Scrum Board, tanto faz. E isso aí veio do Kanban. Kanban é outra norma, é outra coisa, é uma norma de qualidade. E para quem não sabe, o Kanban não é só o quadro, tá? É muito mais do que isso. E basicamente a gente puxou aí do Kanban essa ideia. Antigamente era feito com post-its, alguns ainda podem utilizar. E isso aqui a gente, de novo, tem dentro do ServiceNow. E basicamente é isso aqui, né? É o que ele fala ali, né? O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que tá finalizado ali, está concluído. Basicamente o que está sendo colocado. Aí só para terminar, o que é mais comum dentro do mercado, o que tem exatamente dentro do ServiceNow. Aqui é uma telinha da história, só para a gente finalizar aqui com uma introdução do ServiceNow. O draft, certo? Então, o draft, vou mostrar em seguida aqui outro slide. Quando eu tenho a história ali, eu botei a ideia no papel, assim, né? Botei a ideia hoje no sistema, escrevi o que eu estou querendo, aí alguém ali do time vai entender essa história. Então, peguei ela em draft, vou entender, a draft é rascunho, tá? É, então, eu escrevi alguma coisa ali, estou escrevendo, vou botar a minha ideia no papel, vou chamar ali um, do- um dos desenvolvedores, ele vai entender o que tem para fazer, vai entender se existe algum impedimento para ser executado, e aí para colocar essa história em pronto. A hora que ele colocar a história em pronto, o que significa? Está pronta para ser desenvolvida. É o ready, está pronto para ser desenvolvida? Tá, então qualquer desenvolvedor, a ideia é no Scrum, qualquer desenvolvedor pode pegar qualquer história. Então, simplesmente o que está ali dentro da sprint, né? Depois que fez a planning, eu coloquei a história dentro da sprint. Qualquer um dos desenvolvedores do time pode ir lá e pegar uma história e começar a desenvolver. Essa é a ideia. Claro, isso é feito dentro do skill de cada desenvolvedor. Às vezes você tem dentro do projeto ali, você tem um desenvolvedor que sabe, tem um conhecimento, ou outro desenvolvedor que tem outro conhecimento. Como é que é isso, né? Vamos imaginar aqui é, um
projeto de desenvolvimento de software tradicional. Eu tenho uma pessoa ali de infra, uma pessoa de banco de dados, eu tenho um desenvolvedor, tudo isso pode estar tudo mesmo dentro do mesmo time ali, e cada um vai fazer uma parte. Um vai disponibilizar o servidor, o outro vai criar o banco de dados. É claro que é, esses conhecimentos, esses skills técnicos têm que ser vistos dentro de cada história para poder ser executado, tá? Então é aí que também vai pegando a história de acordo com o seu conhecimento. E aí, quando ele pega essa história, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar o work in progress. Ele colocou o work in progress, está fazendo o seu trabalho ali, fez o trabalho, disponibiliza essa história, finalizou o trabalho, finalizou o desenvolvimento, disponibiliza a história para teste, para ready for testing. E assim, o pessoal ali que é o do Product Owner, os stakeholders podem pegar essa história e começar a testar essa história. Eles testando essa história, vendo que está tudo certo, faz o que nós denominamos como homologação e passa ela para complete. E aí nós temos também o cancelado, que obviamente é assim, não quero mais, não preciso mais dessa história. Lembra que falamos aqui, né? Tem que ser flexível. O que que é ser flexível? Ser flexível eu posso ter uma história que eu não desejo mais. No meio do caminho, no meio da sprint mesmo, tendo sido há pouco tempo, é, é possível que não seja mais necessário, a gente cancela essa história sem nenhuma crise. E a última ali, né? Como curiosidade, quando eu crio uma história dentro do ServiceNow, automaticamente o status dela é draft, é rascunha. Ela tá entrando dentro do sistema. Então, o padrão é entrar em draft. E aí, por último, aqui, é, nós temos o burn down. O burn down é o quê? Nós temos várias histórias aqui, ó. Tá vendo? Próximo de. Ele botou aqui, a gente chama algo como curiosidade também, a gente chama de pontos. É, muitas vezes os times tratam pontos como horas, um para um, outras vezes tratam pontos como dias, que é o FTE. E aí a gente coloca aqui. Então, pode ser que dentro do seu projeto, aqui está como horas, está bem claro aqui escrito, tá? É, pode ser que dentro do seu projeto aí você, pessoa, colocou lá na história, colocou um significa uma hora, mas pode ser que significa 8 horas, ou pode ter é possível ter escrito outras definições, mas esse é o padrão. Esse é o padrão que esses dois padrões, né, são os mais utilizados no mercado, mas podem haver outras definições de acordo com o seu projeto. E aí nós temos uma tendência, né? Qual que é a tendência? Por números de desenvolvedores ali, por número que você tem de pessoas dentro do time de desenvolvimento, você tem uma linha de tendência, tá vendo aqui, ó, verde, ideal. Ele tem uma linha reta, e aí você sabe o que está sendo feito. Então aqui, ó, tarefas completas, ele tem aqui embaixo, aqui, ó, quantas tarefas foram feitas, quantas tarefas faltam e o ideal. Então qual que é a tendência de um burn down? Se você tem uma linha que ela faça isso aqui, ó, ela vai fazendo uma curvinha aqui, uma cobrinha aqui em torno dessa linha ideal. É mais ou menos o que está aqui. O time começou, ele subiu aqui, criou as tarefas, fez bastante, depois caiu aqui no final. Normalmente essa é a curva que nós vemos em todos os projetos, tá? Ou a linha começa para baixo no começo, ou a linha começa para cima, e aí depois ele lá no final vai se encontrando. Isso aqui é o normal, é bem normal, tá? Você está num projeto aí, a linha caiu bastante aqui, ó. Não estranhe não, porque é bem normal que depois no meio da sprint ele vai subindo de volta para no final chegar num ponto ali final que vai se encontrar, e esse é o ideal, né? Vai se encontrar com o que foi planejado, e se não encontrar com o que foi planejado, aí lá na retrospectiva vai parar para entender é, o que que aconteceu. Claro, pode ter uma outra história aí que teve alguma complexidade, teve algum impedimento, existem várias situações no meio do caminho. Mas enfim, falamos aqui um pouco sobre o Scrum, só um overview, não foi uma pretensão de ter um curso,
me estendi um pouquinho, não é um assunto tão simples, mas espero ter dado um overview para vocês aí, um conhecimento um pouquinho sobre o Scrum e espero trazer aí nos próximos clubes aí dentro do ServiceNow, onde é que está esse Scrum, onde é que está o projeto, para vocês verem um pouquinho dentro da ferramenta como acontece. É isso aí, muito obrigado. Esse foi mais um clube. Abraços.